Olá pessoas, eu sou o Bielzal. Eu sou o Marcos. Hoje, gente, nós viemos aqui voltar ao modelo antigo desse canal do YouTube, que era paradinho aqui, né, amor? Nossos primeiros vídeos foram paradinhos assim. Sim, acho que o primeiro vídeo que eu gravei foi assim, né, sentado numa máquina de lavar roupa, o Gabriel me obrigando a gravar, porque na época eu tinha muita vergonha. Sim. E depois foi acontecendo, teve outros vídeos, né, respondendo perguntas, mas o que eu me lembro, sim, o primeiro foi esse. Eu lembro que o primeiro vídeo que a gente fez respondendo perguntas foi numa casa que eu tava com uns amigos meus, não era na mansão, era antes da mansão ainda, lembra, amor? Sim. E aí a gente sentou pra responder perguntas, o Marcos super tímido, vou deixar passando um pedacinho aqui pra vocês verem. Nossa, a gente mudou tanto desde aquela época. Nossa, era horrível aqueles vídeos. Faz quantos anos isso? Uns 6 anos, eu acho, mais. 6 anos? Ai, uns 6, 7 anos, por aí, gente. Tem muito tempo mesmo. 8 anos, gente. Que vai fazer em 2017 que a gente se conheceu. Sim, 8 anos. É, faz uns 8 anos. Mas a gente não gravou logo quando a gente se conheceu, então faz uns 7, por aí. Então, como a gente sabe que tem muito seguidor chegando, muita gente vindo, tem muita curiosidade, tem coisas que vocês não sabem sobre a gente. Então a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram pra vocês mandar a pergunta e a gente tirar algumas dúvidas. E também ter mais esse contato, assim, tirar as dúvidas, né? Entrar um pouco mais nessa comunidade que a gente tá criando nova. Mas antes de começar o vídeo, gente, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar bastante aqui embaixo. E seguir a gente nas nossas redes sociais, a minha é Dr. Marcos Sardão. E a minha é Bielzal, gente. Lá no Instagram a gente sempre tá online, estamos tentando cada vez mais atualizar vocês por lá. Como a gente faz vlog sempre, gente, tem dias que a gente não tá fazendo vlog. Então, provavelmente, se a gente não tá fazendo vlog, a gente tá no Stories do Instagram. Então, vão lá acompanhar a gente. Inclusive, essas perguntas que eu pedi pra vocês eram no meu Instagram privado, não é no Bielzal, no Daily Bielzal. Quem quiser seguir, pode seguir lá. É um Instagram onde eu conto... É uma coisa mais pessoal, assim, sabe? Posto qualquer coisa, tipo, ai, gente, nossa, tô podre hoje, cansado, tô postando. Umas coisas, tipo, meio aleatória mesmo da minha vida. A primeira pergunta é do Eutel Oliver Off. Ele perguntou assim: oi, Biel. Oi, Marcos. Oi, Theo. Oi, Theo, tudo bem? Conta pra gente como tá sendo o processo com a retomada depois de um tempo fora do YouTube. E o que vocês diriam pra quem é apaixonado pela internet, redes sociais, mas tem vergonha de mostrar sua rotina, seu dia a dia, e tem muita vontade de começar. Sucesso, amo seus vídeos. Perguntando como que a gente lida com a rede social. Como que a gente tá lidando com essa retomada, porque a gente tinha parado, né, e agora a gente decidiu voltar. Pra você, como que tá sendo isso? Pra mim, agora tá sendo mais confortável. Antes era mais, assim, como eu posso dizer, era uma pressão, sabe? Porque eu tava num vínculo onde as pessoas viviam postando tudo e eu tava querendo fazer outras coisas, né? Então eu não tinha muito conhecimento de rede social, eu nunca fui de ficar em cima, nunca tive ideias mirabolantes assim para criar conteúdo. Então pra mim, há uns anos atrás, era muito difícil. Hoje tá sendo mais tranquilo, tá mais leve, então tá mais normal para aparecer. Eu acho que pra mim tá sendo a mesma coisa, gente, porque esse surto meu das redes sociais, ele veio muito depois da mansão. Não por culpa completa da mansão, nem nada do tipo. É porque assim, antes da gente criar pra mansão, a gente criava os conteúdos pro meu canal, que era tipo, as coisas mais ou menos que a gente sabe fazer, né? Então, era o conteúdo ideal. Depois da mansão, o conteúdo virou outra coisa, porque a mansão se tornou um canal de comédia, então o público era diferente, tudo era diferente. E agora, voltando, depois que eu e o Marcos fomos morar só eu e ele, principalmente nessa fase atual, a gente tá gravando, gente, o que a gente vive, então é muito mais fácil do que antes. Naquela época, sabe? Então hoje eu acho que é bem mais fácil também pra gente criar o nosso conteúdo, porque é mais sobre o que a gente tá vivendo. Então não tem que ficar criando muitas ideias assim diferentes, é só o que a gente faz mesmo. E tudo que a gente cria, gente, é coisas que a gente vive, como a gente já falou aqui, então tá sendo bem mais fácil. E pra você que quer começar a criar, mas tem vergonha, o Marcos também tinha vergonha. A gente acha que é questão do hábito. Você vai fazendo todos os dias, chega um momento que você começa a conversar com o celular como se realmente você estivesse conversando com alguém na sua frente. Sim, você meio que acostuma, sabe, a criar o conteúdo. E vai virando uma coisa normal no seu dia a dia. Na minha época, eu tinha muito medo do julgamento, porque eu tinha acabado de me formar, então as pessoas tinham uma expectativa em cima de mim, que eu fosse, né, entrar na minha área de trabalho. Só que eu vim de uma área que estava muito difícil, então eu tive algumas frustrações, mas com o tempo eu fui trabalhando na minha cabeça. Comecei a criar um pouco mais de conteúdo também com o Biel. Na época da mansão eu também criava algumas coisas, gravava alguns vídeos, e hoje a gente cria conteúdo normal, assim, não tem esse problema, esse medo. Sim, gente, o importante é você criar o que você gosta. Por exemplo, na época que a gente ficou um pouco sem criar conteúdo, foi porque a gente passou muito tempo fazendo muito conteúdo que a gente não gostava também, sabe? Sim. E aí, depois que a gente voltou a fazer conteúdo que a gente gosta, é muito mais simples. Por exemplo, eu adoro esses cacarecos aqui, tipo, coisas da 25 de março, garrafa térmica, essas coisas assim. Então eu sei falar sobre isso. Você começar a criar conteúdo sobre coisas que você sabe falar, flui rápido. Agora, se você inventar de começar a criar conteúdo e entrar num nicho que você não entende nada, não vai dar certo, porque você vai se embananar, vai criar roteiros imensos, vai ser difícil de decorar o que você vai fazer. Então, se você for começar, comece fazendo algo que você gosta. Ó, o Fagner Andrade fez uma pergunta bem legal.
Quais foram os maiores apertos que já passaram no relacionamento? Não só em questão financeira, mas também na convivência e outros fatores. Eu acho que o primeiro aperto, gente, foi logo quando a gente assumiu a relação. Porque, assim, na época eu não tinha noção mesmo. Não é como se eu estivesse falando da boca pra fora. Nem eu, nem o Marcos tinha noção que esse negócio da internet chegava na casa de tanta gente assim. E aí eu fui visitar ele, na época ele não era assumido. E eu queria postar um vídeo com ele, tipo, postar. E eu pensei que não ia sair da minha comunidade, eu não tinha noção muito bem de quem via isso. E aí o vídeo simplesmente viralizou na hora. Muito, viralizou muito. Eu também não tinha muita noção de alcance de YouTube. Gente, eu não acompanhava nada da Eu internet. imaginava que ia ficar naquela bolinha ali do Instagram, sabe? É. Daquelas pessoas que me seguem, etc. Eu não imaginava que isso realmente chegava na casa das pessoas, que ia chegar em todo mundo. Mas chegou na casa de muita gente, deu um borbulhinho do caramba, né? Nossa, sim, gente, porque E o aí- Marcos não era sumido, como a gente falou. Eu não era sumido. Então eu passei por alguns problemas na família, né? Teve muita gente que se afastou, teve gente que se aproximou. Então acho que esse foi o primeiro aperto, assim, a parte de se assumir. E aí com o tempo as coisas foram se resolvendo. Depois disso aí, os nossos apertos foram mais questões, por exemplo, ai, onde a gente vai morar? Vamos morar junto? Não vamos morar junto? E aí teve todo o rolê da mansão, né? Que ele foi morar comigo e etc. E aí também apertos financeiros, teve alguns depois que a gente saiu da mansão. Logo quando a gente saiu da mansão, igual o Marcos falou, logo quando a gente saiu da mansão, a gente tava super sem dinheiro, gente, vocês não têm noção. A gente tinha 4 mil reais em um sonho, lembra? Sim, mas foi um aperto que a gente decidiu passar junto, né? Aí o Enzo ficou doente na época, a gente também não tinha grana pra arcar com os medicamentos, o tratamento dele. Ai, gente, perturbador, sério. A gente precisou pedir ajuda pra família e assim, ajudaram a gente, né? A gente é muito grata a isso. Passamos por muitos apertos, mas assim, juntos a gente conseguiu conquistar as coisas que a gente sonhava. Sim, nossa, a maioria dos apertos, gente, em relação financeira, foi só no comecinho, logo quando a gente saiu da mansão, porque realmente foi uma loucura sair de lá do nada sem se preparar. Depois dessa primeira fase do começo, a gente já foi começando a trabalhar mais, fazer vídeo pro YouTube, trabalhar como dentista, tudo isso e as coisas fluíram, né? Acho que uns 3 meses depois, 4 meses depois, a gente já veio pra São Paulo. Então, não, a gente ficou um mês em Cotia. Um mês em Cotia e depois Aí, foi pra São Paulo. Depois veio pra São Paulo e as coisas começaram a encaminhar. Mas assim, no começo foi bem apertado, mas a gente conseguiu, graças a Deus. Sim. Gente, o Enzo, ele não sai do meu pé enquanto eu não desço ele pra passear. E ele tá aqui, ó, escondido. Vem. Bem, ele quer ficar com a gente, tá vendo? Eu só tava esperando a gente pegar ele. Ele ouviu a palavra mágica, passeio. Olha ele, olha ele. Tá, vamos ler a próxima pergunta. O PVD Lucas perguntou: qual fase da vida de vocês juntos mais marcou? A fase que mais marcou, eu acho que foi quando a gente decidiu sair da mansão juntos, sabe? Ai, também. Pra mim foi a parte que mais... Eu acho que foi a parte que a gente decidiu realmente que tava na hora da gente ter a nossa vida. A gente já pensava em morar junto antes da pandemia e tal. A gente chegou a visitar alguns apartamentos. E aí veio a pandemia, a gente teve que deixar de lado essa situação, essa vontade. Mas quando a gente decidiu, que a gente falou, não, vamos, a gente vai conseguir, vai dar certo. Eu acho que foi essa fase, assim, que marcou bastante. Eu acho que foi essa fase e também eu acho que a fase atual da saída do apartamento pra esse. Porque nessa fase também a gente mudou muita coisa, gente, dessa vinda pra cá. Então tá sendo uma fase que tá sendo marcante, porque a gente tá trabalhando mais juntos, tudo mais, que a gente tinha antes era um pouco mais individual, sabe? Fazer minhas coisas, o Marcos fazer as coisas dele. E agora a gente tá tentando se unir pros dois trabalharem mais juntos, fazerem as coisas mais juntos, então tá sendo uma fase muito boa. Essa fase também tá sendo legal, porque assim, antes eu ficava muito focado na minha parte odontológica e o Gabriel focado nas coisas deles, no trabalho dele, gravava alguns vídeos, ele começava e não conseguia dar continuidade, ele começou também a trabalhar com a loja dele, então cada um fazia o seu. E depois que a gente veio para esse apartamento, a gente resolveu começar a fazer as coisas mais junto mesmo, sabe? Compartilhar os vídeos, né? Gravar junto, sair para fazer as coisas junto, coisa que a gente não tava fazendo tanto. E tá sendo muito legal, porque a gente tá se aproximando, tá conseguindo gravar conteúdo, que é uma coisa que o Biel gosta. Eu consigo também ter os meus horários flexíveis na clínica para atender meus pacientes, então tá sendo uma fase muito boa essa. O Junior Orff perguntou assim: amo acompanhar vocês no YouTube. Como vocês enxergam a vida de vocês dois juntos daqui 10 anos? Eu vou estar bem velhinho, né? Eu vou estar com 44 anos, gente. Pra quem sabe, eu tenho 34. Eu vou estar com 36 anos daqui 10 anos, meu Deus do céu. Eu vou ter quase a sua idade, um pouco mais. Na verdade, eu vou ter mais que a sua idade. Bom, eu espero já, né, tá com uma clínica bem formulada, bem estruturada. Não sei se será aqui em São Paulo, porque a gente tem alguns planos e sonhos para fazer fora de São Paulo, né, para realizar. Mas eu espero que a gente esteja junto, fazendo as coisas que a gente gosta, sabe? Com bastante cachorro, gente, com bicho em casa. Eu quero muito que a gente não esteja morando em São Paulo, primeiramente, porque a gente tá meio cansado dessa cidade. Quero muito que a gente esteja junto, morando num lugar mais calmo,
numa casa bem bonita, com bastante cachorro, e que a gente esteja com algum empreendimento que a gente consiga trabalhar juntos. E não necessariamente precisa ser a internet, nem a clínica, mas alguma coisa que a gente consiga fazer junto. Olha a cara dele. Ele tá curioso olhando. É que eu falei que ia pegar mais cachorro, olha como ele tá olhando. Isso aqui é pequeno. Oi, Biel, como foi a transição de produzir fotos no estilo Tumblr para construir uma presença tão pessoal e aberta no YouTube? Gente, eu só percebi recentemente o quanto que eu já mudei meu conteúdo tantas vezes nos anos. Porque eu não entendia muito bem. Eu sempre gostei da internet, só que eu nunca sabia muito bem o que eu queria fazer. Então, desde o começo, o meu sonho era criar pro YouTube, só que aí eu viralizei fazendo foto Tumblr. E aí, o que eu pensei? Vou ensinar a fazer foto Tumblr pro YouTube. Só que eu sabia que esse nicho não era uma coisa que ia fazer as pessoas me conhecerem. Tipo assim, conhecer o Gabriel, quem é o Gabriel, o que ele faz, onde ele mora, o que ele namora, quem é a família dele, quem são os amigos dele. E era isso que eu queria. Foi por isso que eu fiz essa transição, de começar a inserir tudo no meu canal. Tipo assim, meu namorado, meu amigo, minha família, meus amigos, minha família, minhas casas. Tipo, que eu alugava, sabe? E por aí vai, aí se tornou esse conteúdo lifestyle que vocês acompanham. Eu acompanhei essa transição e foi, gente, uma loucura. Lembra quando você alugou a primeira casinha com a VidaCG? Uhum. E com a Marcela, não? Não, só eu ia vir desse Só jeito. você ia vir. Aí o pessoal ia lá só passear. Mas a Má já andava com vocês na época. Eu Aham. lembro que foi uma transição muito louca, porque a gente ficava batendo ponto em todas as baladas da Augusta. E todo domingo a gente tava andando pra lá e pra cá na Paulista à toa. Eu vinha de Santa Fé pra cá, então eu acompanhei um pouco essa transição e é bem legal ver que hoje você cria conteúdo totalmente diferente. Sim, mas foi uma época muito boa, gente. Tipo, Foi. não, eu não esperava, assim, parar de fazer essas fotos Tumblr, nada do tipo. Porque as coisas foram se encaminhando depois mais pro YouTube mesmo. Aí eu fui mudando o que eu fazia. Biel e Marcos, qual é a maior realização de vocês juntos? Qual seria a viagem dos sonhos? Olha, o ano passado, eu fiz uma das viagens que era meu sonho, assim. Eu sempre tive vontade de ir pro Chile, era uma vontade minha e de um amigo meu que a gente estudou junto na faculdade, o Felipe. E a gente sempre comentava, pô, vamos pro Chile, lá neva, vamos conhecer a neve lá, é um lugar bonito. A gente tinha contato com outras pessoas que já tinham ido. Então eu sempre tive vontade de conhecer o Chile. E o ano passado a gente realizou esse sonho. Eu fui pra neve, né, fui lá pro Chile. Então eu fui, acho que 3 dias seguidos esquiar, foi muito legal. Foi uma viagem assim, que realizou meu sonho, eu fiquei muito realizado. O Biel tava lá, o Biel não esquiou muitos dias, né? Foi só um, né? Eu fui só um dia esquiar, gente. Mas eu fui e aproveitei bastante. E aí a viagem que eu acho que seria do nosso sonho, assim, que a gente conversa, Ah, Estados Unidos. acho que seria pra Nova York, né? Eu acho que a gente pode até ir para outros países antes, né? Porque não é tão simples assim para os Estados Unidos. Mas a dos sonhos é os Estados Unidos, independente de onde seja. Eu acho que seria legal a gente conhecer Nova York juntos. Acho que Ah, em Nova York também acho que seria tudo. seria legal. Bielzão e Marcos, o que vocês mais aprenderam um com o outro desde que vocês começaram a namorar? Eu já aprendi muitas coisas com o Marco, gente. Até porque quando eu comecei a namorar com ele, eu tava saindo da minha adolescência. Eu tinha 17, 18 anos quando eu comecei a namorar com ele. Então tudo basicamente que eu aprendi sobre ter responsabilidades e afins foi com ele. Então eu acho que foi a coisa que ele mais me ensinou. E também, tipo assim, a fazer as coisas mais certo, tipo, arrumar tudo da forma mais certa, gente, sabe? Não arrumar só coisas de casa, nada, tudo da vida, sabe? Eu acho que com o Biel foi a questão, assim, de se aproximar mais das pessoas. Eu sempre fui muito fechado, muito reservado, assim. Tanto que na minha época, na faculdade, eu tinha uma turma com 90 pessoas. E eu tinha contato com todo mundo ali na aula, mas ter aquela troca ali do dia a dia, eu tinha mais ou menos, assim, com 2 pessoas. Eu sempre fui muito reservado, muito quieto na minha. Então eu nunca fui de ter muito amigo. E quando eu comecei a ter essa relação com o Gabriel, eu comecei a ter mais amizade, eu comecei a me abrir mais. Por mais que eu ainda seja um cara mais tranquilão, assim, não sou muito de sair, hoje eu vejo que eu tenho mais liberdade, assim, pra ter amigo, pra ter essa troca, né, do dia a dia. Antes eu não tinha, eu sempre fui de ter muito pouco amigo, assim. Tanto que em São Paulo, eu já tô aqui, eu acho que há uns 8 anos, e amizades minhas mesmo, assim, eu acho que eu não fiz. Todos seus amigos são os meus amigos. São amigos do Biel. Eu sou muito mais tranquilão na minha. Porque assim, os amigos que a gente tem hoje não é só amigo do Gabriel, são meus amigos também. Isso que eu ia falar, que é uma coisa que mudou muito também ao longo dos anos, que a maioria de todos esses anos que a gente namorou, o Marcos convivia com os meus amigos, e hoje em dia, os meus amigos, ele gosta dos meus amigos de verdade, assim. Não que ele não gostasse dos outros, mas é diferente a relação, sabe? Hoje em dia, ele é amigo, ele é super amigo da Lidiane, não é que a Lidiane é só a minha amiga, ele também é amigo da Lidiane. É, porque que nem tem a questão Do Rod também, né? Que nem os meninos, eles têm uma mentalidade diferente, são mais maduros. Então eu tenho mais vontade, assim, de estar ali conversando, tendo essa troca.
Quando eu fui pra faculdade também, eu não tinha muito essa troca, porque as pessoas tinham uma idade diferente, eu tinha muita mais experiência, assim, de vida, já tinha trabalhado em outras coisas, eu já era mais velho na faculdade. Então as pessoas iam pra coisas que eu já não gostava tanto, eu nunca fui pra rolê. Então, quando eu comecei a ter o relacionamento com o Gabriel, eu comecei a sair pra balada, com uma coisa que eu não fazia, comecei a ter mais amizade. Nossa, que você era um bicho do mato, né? Pelo amor de Deus. Mas eu era, porque quando eu morava no interior lá em Goiás, o meu irmão saía mais pra balada e eu ficava em casa. Eu trabalhava na usina de sábado, eu ficava em casa, domingo a gente almoçava em casa em família e na segunda eu voltava pra usina e ficava até o sábado. Nossa. Então assim, eu não tinha rotina. Eu só trabalhava e vivia a vida, assim, não tinha um lazer, assim, de ter amizade. Tanto que, assim, os amigos que eu tenho lá hoje em Goiás são meus amigos da usina. Uhum. E eu já, gente, era uma pessoa muito aberta. Tinha amizade com todo mundo, então quando o Marcos chegou aqui em São Paulo, ele foi inserido em 1000 círculos que ele não estava acostumado. Sim. O Pedro West perguntou, qual comida você mais gosta de fazer e qual você mais detesta, em questão de ser difícil ou algo do tipo? Ó, eu gosto de fazer churrasco. Por mais que eu não faça churrasco aqui em São Paulo, eu prefiro fazer churrasco. Por mim, eu faria toda semana. E uma comida que eu não gosto de fazer, porque pra mim cozinhar é tão relaxante, eu gosto de cozinhar. Não sei se... Ah, e tem várias coisas que você não gosta de fazer, principalmente quando faz muita sujeira. Pode lembrar de alguma. Não, quando você... Não, porque, gente, o Gabriel, quando ele vai fazer comida, parece que passou um furacão na cozinha. Mentira, gente, não é assim. Agora ele aprendeu a fazer a comida e já ir lavando as coisas, aguardando. Tá entendendo porque eu rolar. falei na última pergunta que eu aprendi muitas coisas com o Marcos? Porque, tipo assim, eu pecava nos detalhes. Tá entendendo? Eu fazia uma comida, só que aí eu deixei... Ele falava assim, eu vou fazer a janta. Eu falava, meu Deus do céu, depois vai ter que lavar essa cozinha tudo. Porque ficava molho pingado nas paredes, fogão sujo. Hoje não, ele já faz comida e é assim, gente. Ele termina de fazer comida e não tem uma gota de sujeira no fogão. Sim, porque você me ensinou a ser assim. Sim, mas é porque é mais prático. Então assim, ó, de comida, eu gosto de fazer churrasco, eu gosto de fazer macarronada, eu gosto de fazer... Molho verde. Comida normal, assim, arroz, feijão, batata frita, eu gosto de cozinhar feijão. Ah, Marcos sabe cozinhar tudo que vocês possam imaginar. eu cozinho... Mas o que você não gosta de cozinhar? Você não falou ainda. O que você não gosta? Eu não gosto de mexer com peixe, eu não... Não gosto de mexer com peixe. Não gosto também. Nenhum, eu não gosto de comer, só como peixe frito. De sushi, essas coisas eu também não gosto. A minha comida preferida que eu gosto de cozinhar é estrogonofe, porque eu tenho muita facilidade, já fiz muitas vezes, então acho super prático. E o que eu não gosto, deixa eu ver. O que eu não gosto de cozinhar, geralmente? Não, ultimamente nada, né? Porque só faz estrogonofe. Não, gente, eu não lembro que eu não gosto de cozinhar, mas com certeza tem alguma coisa. Feijão. Feijão. Asco total. Tipo assim, só pelo fato de que suja muitas coisas. Não gosto de cozinhar feijão. O Marco sempre faz. E o Gabriel também tinha medo da panela de pressão que vai no fogo. A gente tem uma panela elétrica em casa. Então você só coloca lá a tampa e ela faz tudo sozinha, sai a pressão sozinha. Então é mais tranquilo, mas ele não gosta e é tão prático. É só colocar lá e deixar a panela fazer o serviço. Quando você e o Marcos começaram a namorar, estavam preparados para tudo que ia acontecer? Sabiam que era hora de um relacionamento para ambos? Deixa eu responder essa pergunta primeiro, gente. Porque assim, no começo do nosso relacionamento, quando a gente começou a ficar, o Marco já queria namorar comigo de cara. Assim, na primeira semana ele já tava me pedindo namoro. Ele fica só apressado. Não, mas você já tava pronto, você já tinha vivenciado um relacionamento, você já era mais velho e tudo mais. Sim. E eu tava numa fase, gente, onde, tipo assim, eu tinha acabado de começar a sair de casa. Fazia mais ou menos, no máximo, 1 ano, 6 meses, sei lá, que eu tinha começado a sair, realmente, pra ficar com pessoas, pra ir pra festa, rolês e etc. Então, eu não estava preparado e, tipo assim, se fosse depender de mim naquele momento, a gente não teria namorado, mesmo eu gostando muito do Marcos. Porque, tipo, se fosse depender da minha vontade naquele momento, eu queria, só que eu tinha muito medo de namorar. Não sei, só que aí, sabe quando você fica, ai meu Deus, não tô namorando, mas eu não queria mais ficar longe dele, então a gente começou a namorar assim. Mas o nosso, acho que assim, demorou pra engatar o namoro, mas a gente, depois que se viu a primeira vez, não parou de se encontrar. Tanto que a gente considera que a gente começou a namorar desde o primeiro dia que a gente ficou. Que a gente ficou. Quando a gente fala isso pras pessoas, muita gente, tipo assim, pensa, ai nossa, mas demorou pra começar a namorar. Mas só que, gente... Foi coisa de... A gente não parou de se falar um dia depois daquilo. Tipo assim, tudo bem, o Marcos morava longe, etc. A gente conversava com outras pessoas nesse momento, mas ele já era namorado. Ele era namorado dele, era meu namorado. Sim. Então foi tranquilo até. Com o tempo, assim, a gente se entendeu como namorado. E até hoje, gente, depois dessa época ali, a gente já considerou que a gente namorou. Sim. No meu ponto de vista, foi assim, quando a gente começou a sair... eu já tava meio que decidido a me assumir, assim. Eu só não imaginava que seria da forma que foi com o vídeo, né?
Mas eu já tava assim pronto pra namorar, sabe? Eu já tava afim de ter um relacionamento, eu já tava com as ideias de vir pra São Paulo. E aí eu conheci o Gabriel, por um acaso a gente se encontrou lá no MASP, e aí desde então a gente não parou de sair, né? Pra mim foi mais tranquilo. Acho que o Gabriel, ele tava ainda na fase da adolescência, né? E aí ele queria sair mais. E aí eu comecei a acompanhar ele pros rolês com ele e a gente ficava. Foi assim que Sim. começou. Lu Lima perguntou. A Lu Lima, gente, ela me segue há muito tempo. Eu tenho um carinho grande por ela. Pensa em ter filhos? Beijos. A gente já conversou uma vez sobre isso, né? Que Uhum. até quando os meninos estavam aqui. Eu acho que hoje eu não teria filhos. Eu não sei se eu... No dia atual, eu também não penso muito por agora, mas eu acho que vai chegar algum momento da nossa vida que talvez a gente queira ter. Porque a gente tá se tornando pessoas mais caseiras. Sim. Principalmente eu, assim, o Marco sempre é caseiro, a gente tá gostando mais de ter uma rotina, assim, tranquila, sabe mesmo, assim, de fazer coisas tranquilas, de ficar mais em casa, de curtir prazeres, outros prazeres da vida, por exemplo, cozinhar e etc. Então pode ser que, sei lá, em algum momento da nossa vida a gente tenha É vontade. porque o Gabriel, acho que ele nunca teve experiência de ter um irmão pequeno. Nunca teve irmão, né? Mas assim, eu tenho irmão pequeno. Então, assim, eu peguei a fase trocar fralda, acordar de madrugada. Não que a gente vá adotar um bebê, né? Nunca se sabe se a gente for adotar. Mas assim, ter filho é uma responsabilidade muito grande. Eu já fico preocupado com o Enzo, às vezes o Enzo acorda meio malzinho assim, eu já percebo que ele não tá legal no dia, eu já fico preocupado, fico maluco. Então eu fico pensando, meu, se eu tiver um filho, eu acho que eu vou enlouquecer. Ainda Sim. mais que esse mundo maluco, a gente vê tanta coisa ruim acontecendo. Até em criança, e o povo tá batendo na escola, né? Então eu acho que eu não sei se eu teria filho hoje em dia. Mas mais cachorros talvez a gente queira É. sim. O PVD Lucas mandou aqui, ó. Como é a relação de vocês com a família um do outro? Como é a nossa relação com as nossas famílias? É muito boa, gente. Eu não conheço toda a família do Marcos, mas eu conheço boa parte dela. E todo mundo que eu conheci da família dele me tratou super bem desde sempre. Então, quando a gente foi também conhecer as famílias um do outro, nosso relacionamento já estava muito, muito longo. A gente já tava, Então, acho que mais de 4 anos junto. então as pessoas já tiveram um carinho um pelo outro porque já acompanhavam muita coisa na internet, né? Acompanhavam no stories, em vídeo, coisa e tal. Então todo mundo já tinha um carinho, tanto a minha família por ele, tanto a família dele por mim. Então sempre foi muito tranquilo. É, eu também tenho uma relação muito boa com a mãe do Gabriel, que é a Azula, com a tia dele, que é a tia Leda. E recentemente a gente foi Pernambuco. pra Pernambuco e eu conheci o restante da família, né? Conheci os primos, conheci as outras tias, conheci os avós. Me trataram super bem lá, eu amei lá, tanto que se eu pudesse eu tava lá todo mês. Mas assim, nossa relação com a família é muito boa. Minha mãe também vem aqui, a mãe do Gabriel vem, é super. Vocês brigam e se desentendem muito? Como se resolvem? Gente, aqui em casa a gente briga. Hoje mesmo eu tava estressado porque, né, eu tenho meus compromissos ali da clínica, aí eu marco um horário, a pessoa quer ir no outro, e aí eu tenho que explicar, querida, não é esse horário, não tem disponível mais, você não deu retorno. Eu vou ficando estressado, e aí não é que eu desconto no Gabriel. É que assim, o Gabriel. É É que o sim. Gabriel, ele tá fazendo uma coisa, aí ele quer que eu pare a minha pra fazer a dele, e aí eu tô, tipo, preocupado com a minha, e aí a gente acaba brigando. Só que Não, como gente, que a gente se ó, por resolve? exemplo, deixa eu falar pra vocês o que aconteceu. Eu tava aqui gravando vídeo, eu me tranquei no quarto, porque ultimamente eu tô assim, tentando gravar um monte de vídeo quando eu me arrumo, pra eu soltar um por dia lá no Instagram. Aí ele falou assim, você não vai sair desse quarto não, que eu quero tomar banho. É porque ele entrou no quarto 11 horas e já é quase 5 da tarde. Só que aí, tipo assim, eu falei, não, eu não vou sair agora, pode vir tomar banho que eu saio pra você se arrumar aqui, né, e etc. Aí ele ficou deitado lá, gente, ele não, tipo assim, ele só me atazanou, sabe, não veio Mas tomar é porque banho. eu tava respondendo a paciente lá, a mulher. E aí foi chegando mais mensagem. E aí, assim, gente, se tem um horário lá disponível e a pessoa marcou, adeus o horário disponível, né? Tem que ir em outro dia. Aí é uma pessoa que não tá conseguindo resolver o horário dela lá com o compromisso dela, e aí tá atrapalhando o meu. E aí é isso, mas como que a gente se resolve? A gente simplesmente vai rodando o dia e não tem briga, assim, de sair no tapa, de sair no soco, nada dessas Não, coisas. perto dos casais que a gente conhece, Não. gente, A eu e o gente nunca Marcos... trocou soco, tapa, nada. A gente fica meio que assim, se estranha, fica meio que estressado às vezes com alguma coisa do dia a dia. Cada um fica no canto e depois a gente se acerta, assim, conversando mesmo, fazendo as coisas, chama pra ir em algum lugar e assim vai indo. Mas não tem briga nada de se agredir, tá, gente? Pelo amor de Deus. E quando você namora há muito tempo, gente, é a mesma coisa que você tá numa casa que tem irmão. Você fica sem falar com seu irmão? Não fica. É a mesma coisa com o irmão. Sabe É. quando um tá jogando videogame, aí o outro quer assistir TV, aí o outro quer ver um filme, só tem uma televisão naquele ambiente, aí um quer fazer. E aí sai briga? É mais ou menos. Mas não é briga, eu não sei nem como explicar pra vocês. É tipo assim, é só um estresse diário. Aí teve um menino aqui que eu acho que o nome dele é Thiago.
Ele perguntou se seguidor do Biel ganha desconto pra fazer a lente comigo. Ganha desconto, tá? Ganha desconto, Manda tem que mensagem falar. que ganha desconto. Fala que assiste a gente aqui no canal, que o Marcos faz um precinho camarada pra vocês. É. E o Lucas também perguntou se a gente já teve algum término e se sim, qual foi o motivo? Ai, a gente teve um término bem fajuto, porque foi um término fajuto, que o Marcos ele tinha voltado pra cidade dele, eu já tava lá na mansão. E aí nessa época, gente, como eu falei pra vocês, quando a gente iniciou o nosso relacionamento, eu era muito novo. E eu tava naquela fase da internet que eu estava extremamente famoso, era no meu auge, assim, todo mundo ficava me paparicando. E aí eu cogitei, eu pensei assim, ai, não quero mais namorar. Porque, sei lá, sabe quando eu só que, sei lá, eu tive uma sensação de eu quero viver isso aqui que eu tenho pra viver agora. E aí a gente terminou. Só que aí o Marcos veio na mansão na outra semana pegar as coisas dele e a gente já voltou. Sim, não durou nem... Ai, pouquíssimos dias, acho que não durou nem 3. Mudamos aqui a câmera que acabou a bateria do celular do Marcos. Acabou a bateria e acabou meu armazenamento, né? Vai, amor. Fala do seu ponto de vista, o restante. A pergunta que a gente tava fazendo era? A do término do namoro, que durou um dia que você falou que foi pegar alguma coisa lá. Então, gente, quando eu fui lá, eu não tava em Goiás, eu tava na casa da minha mãe, que era no Tatuapé, e a casa era na Moca. Então, tipo assim, a gente ficou, acho que uns Não 3... era, você tinha ido pra Goiás nesse dia. Não. Tinha sim, nesse dia você tinha ido pra Goiás. Eu não lembro. Eu não lembro nem desse término, pra falar a verdade. Aí foi isso, gente, basicamente. Foi que eu te mandei uma mensagem, foi só a única vez. E aí eu postei no meu canal, tanto que quando eu postei o vídeo do término, falando que a gente tinha terminado, que é por isso que vocês perguntam que a gente já terminou, o pessoal acha que a gente já terminou várias vezes por conta desse vídeo, a gente já tinha voltado, tá? Eu gravei só pra ter uma pauta ali. O meu conteúdo era em cima de falar muito dos nossos relacionamentos também. Até hoje, tipo assim, quando eu falo, as pessoas gostam muito. Então, eu gravei todos os vídeos falando do término, mas na época a gente já tinha voltado, já tava tudo resolvido. Mas só foi pra não perder o timing aí da pauta. Nossa, que vergonha isso. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não teve muita pergunta e teve umas perguntas também que, assim, né, não dá pra ler. Tem umas coisas que é sobre a nossa privacidade, assim. E também a gente falou muito nesse vídeo, né? A gente já deve estar imenso. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Inclusive, gente, se vocês gostou desse formato de vídeo, manda pergunta aqui nos comentários que a gente vai ler e vai trazer talvez um novo vídeo desse, né? Respondendo perguntas pra vocês. É isso, gente. Beijinhos. Até o próximo vídeo e tchau.